Será que eu consigo chegar na meta de 1 milhão investindo R$ 300 todos os meses? Qual é a matemática que eu tenho que fazer? Onde investir? Qual a rentabilidade? Quanto tempo para poder chegar nessa meta? E será que vai dar para viver de renda lá na frente? Essa é uma das grandes dúvidas dos investidores iniciantes. E o grande problema de tudo isso é porque provavelmente você não aprendeu juros compostos na escola. Nesta aula, eu vou te ensinar como os juros compostos atuam ao longo do tempo e como que você pode utilizar a seu favor. Então, pega aí papel e caneta que essa aula está muito massa para você entender o que Albert Einstein já entendeu faz tempo. Aqui é Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, canal que investe em você. Antes de continuar o vídeo, eu quero te dar um aviso. Preste atenção. Depois de ver muitas pessoas começando do jeito errado no Tesouro Direto e perdendo dinheiro, resolvi lançar um curso rápido e direto chamado Start do Tesouro. Neste curso eu vou te ensinar os principais pilares do Tesouro Direto para você investir com segurança, lucrar 2 vezes mais do que no banco e, o melhor, um investimento de apenas R$ 29 neste curso. Se você está começando agora a investir e sonha em construir um patrimônio para conquistar a sua independência financeira, o melhor investimento para dar esse start é o Tesouro Direto. Acredito que você não quer depender das migalhas do INSS e nem perder dinheiro na poupança, certo? Então, para se matricular agora, clique em um link que está aparecendo abaixo desse vídeo e dê o start na sua independência financeira. Ah, ainda terá 3 super bônus. Tudo isso por apenas R$ 29. Albert Einstein diz o seguinte: os juros compostos são a força mais poderosa do universo e a maior invenção da humanidade, porque permitem uma confiável e sistemática acumulação de riqueza. Albert Einstein. Você passou pela escola, ensino fundamental, ensino médio, faculdade, pós-graduação, e eu tenho certeza que você não sabe como utilizar do jeito certo os juros compostos a seu favor. Então, por isso, fique comigo até o final desta aula para você entender o quão importante é os juros compostos nos seus investimentos. Então, vamos lá. Será que com R$ 300 a gente consegue chegar em 1 milhão? Em quanto tempo? O que eu preciso levar em consideração? Então, bora lá entender. O seguinte, tenho aí a nota de R$ 200. Bom, não dá 300, né, prof? É lógico. Com mais uma notinha de R$ 100 que está agora aí no seu bolso ou na caderneta de poupança, você soma estes R$ 300. E a dúvida que você está neste momento é: prof, eu consigo chegar em 1 milhão? O que eu preciso fazer? Você tem essa dúvida? Depois você coloca aqui abaixo nos comentários que eu quero te ajudar tirando as suas dúvidas, legal? Todas as outras questões técnicas sobre, prof, eu tenho que atualizar, não tenho que atualizar, perder poder de compra e tudo isso, eu vou deixar mais informações aqui abaixo deste vídeo para você estudar, tá? Não tem almoço grátis não, você vai ter que estudar, tá? Então depois você vai ali para baixo na descrição desse vídeo para completar as informações que eu vou trazer aqui para você. Então, seguinte, prof, tenho R$ 300 no bolso todos os meses para investir. Primeira coisa que a gente precisa entender, e eu fico triste porque por muito tempo, né, como professor de matemática, eu deixei também de ensinar isso para os meus alunos. Eu fui começar, tá, a focar nesta questão de educação financeira, eu já estava com 33 anos. Eu comecei a dar aula com 19 anos, então lá foram mais de 14 anos que eu ensinei tudo de matemática, menos aquilo que as pessoas vão usar para a vida inteira, né? Você já percebeu que você aprendeu muitas coisas na escola, das quais, pelo fato de você ter escolhido algum tipo de profissão, você não usa mais. E tem coisas que ninguém usa, mas matemática financeira, educação financeira, investimentos, contabilidade, entre outros assuntos relacionados a finanças, a gente usa independente da profissão. Por isso, a minha crítica ao sistema educacional brasileiro, do qual eu fiz e faço parte. Depois que eu descobri como fazer investimentos,
todas as minhas aulas eu queria falar para os alunos, olha, você sabia que no Tesouro Direto, no CDB, nas ações, você recebe dividendos, os fundos imobiliários, tá? Então eu ficava naquela alegria em poder compartilhar esse conhecimento com você agora aqui na internet, legal? Então a gente precisa entender o dinheiro ao longo do tempo. Quando a gente aprende isso e você agora vai aprender do jeito certo, acabou, você vai guardar isso na sua mente e vai fazer muito sentido. Imagine que hoje você pegue aí os seus R$300, uma notinha de 200, outra nota de 100, legal? E aí, um mês depois. A primeira coisa que eu sei que você está perguntando neste momento é, prof, em qual investimento eu devo fazer isso? Essa é a menor das suas preocupações para esta aula, tá? Depois você acessa aqui o canal e eu falo de todos os investimentos e principalmente aqui também do Tesouro Direto, tá? Próximo mês, primeira coisa que vai acontecer um mês depois. Então você fez um investimento, pegou o dinheiro, colocou no banco, do banco transferiu para a corretora, da corretora escolheu um ativo. Tá? Este ativo eu vou supor didaticamente, tá? Essa taxa pode ser um pouco maior, pode ser um pouco menor, dependendo do seu perfil, dependendo da quantidade de conhecimento que você tem, combinado? Então eu vou supor aqui que são juros de 0,8% sobre os R$300. Então aqui a gente começa com o primeiro conceito, tá, de juros. Então você vai receber uma taxa por ter emprestado esse dinheiro para alguém, para uma instituição financeira privada ou pública, ou você se tornou sócio ou cotista de algum ativo, ou seja, sócio de uma empresa, de uma ação, ou cotista de um fundo imobiliário, por exemplo. Então você tem aqui esta simulação. Depois você vai para os comentários e faz as suas dúvidas lá. Seguinte, 0,8% ao mês de R$300, você vai ganhar R$1, R$2 e mais 40 centavos. Você vai ganhar R$2,40. E aí, voz do bolso, isso aí tá muito ou pouco para você? O que você acha? Não sabe, né? Não sei. Vai ter que voltar para a escola, né? Tem que matricular você de novo nos cursos. Então é o seguinte, muitas pessoas, voz do bolso, vai dizer agora que, prof, você tá doido? R$300 e render R$2,40, eu não vou investir. Isso acontece com muitas pessoas que começam a investir em Tesouro Direto, fundos imobiliários, ações, tá? Passa um mês, para que investir? Só isso. Mas aquelas pessoas que entendem o fator do tempo, tá, nos seus investimentos vão perceber o seguinte, no próximo mês nós vamos fazer um novo aporte de R$300. Então eu vou tirar o dinheiro do meu bolso, colocar no banco para a corretora, comprar um ativo. Então agora eu tenho ali mais R$300. Então eu tinha investido R$300 no primeiro dia, na data zero, que a gente chama. Um mês depois, eu coloquei 300. Concorda comigo que agora eu vou ter 300, mais 300 e mais 2,40, certo? Esses 2,40 não vieram do meu trabalho. Vieram da minha inteligência financeira em escolher um ativo, entender o risco, estudar sobre a liquidez. Então, aquele dinheiro começou a trabalhar para mim. Mesmo que seja pouco no início em termos monetários, observe que é 0,8% ao mês, que é, em taxas equivalentes, igual a 10% ao ano. Tá? É uma rentabilidade, sim, que você consegue hoje, inclusive, como rentabilidade real, acima da inflação, neste momento. Pode ser que no futuro isso não aconteça e aí você vai ter que olhar a sua carteira de investimentos e escolher ativos para que você consiga atingir esta meta, tá bom? Então isso aqui é uma consideração importante. Lembrando que o valor futuro, o montante, ele vai acumulando. Quando você não recebe os juros, tá? É chamado de juros sobre juros, ou seja, quando você deixa o dinheiro lá, a instituição financeira privada ou pública te paga, tá? Ou você recebe dividendos ou juros sobre o capital próprio, cai na corretora e você não usa aquele dinheiro, você compra novos ativos, você está fazendo esta bola de neve, juros sobre juros. Ou seja, você vai ganhar juros dos juros do período anterior. Então, legal. O que vai acontecer aqui? Você agora tem um montante, um tantão de dinheiro. Tantão de dinheiro que equivale a R$ 602,40. De onde veio esse dinheiro? R$ 600 vieram do seu bolso, do seu trabalho. Por isso é importante você cada vez mais aumentar a sua inteligência para você poder fazer mais dinheiro.
Porque desse dinheiro que você fez, do seu trabalho, é que virá a sua riqueza, a sua independência financeira lá na frente. No começo, os juros compostos não são nada amigáveis, porque olha para você ver, R$ 2,40. Ah, prof, eu guardei R$ 600, mas eu só recebi R$ 2,40. Parece pouco, não é verdade? Mas acompanhe comigo e fique até o final. Seguinte, segundo mês, tá? No segundo mês, você vai receber os juros. Porém, agora, os juros serão em cima, sobre R$ 602,40. Desta maneira, este 0,8, quando calculado sobre R$ 602,40, você vai receber R$ 4,82. Tá percebendo como que os números estão agora fazendo sentido para você? E claro, no segundo mês, você vai depositar, vai investir novamente R$ 300. Esses R$ 300 do segundo mês, eles não vão render, porque precisa esperar mais um período de um mês. E assim a gente vai fazendo mês após mês. No terceiro mês, no quarto mês, no quinto mês, tá? E assim por diante ao longo do tempo. Ou você acha que grandes fortunas foram construídas do dia para a noite? Não. Leva-se tempo e este é um fator importante que você deve considerar. Eu criei aqui uma planilha para você entender o que acontece nos primeiros meses. Então, os juros compostos funcionando. Observe que no mês 0, que é o momento em que você fez o seu primeiro investimento, você não tinha nada de saldo. Você começou zerado lá na sua conta da corretora. E você fez um aporte de R$ 300, não teve nada de juros, porque você precisa esperar um período, neste caso é um período mensal, para receber os seus juros. No final daquele mês, tá? No período 0, o seu saldo total era 300. É o dinheiro que você depositou. No próximo mês, esses 300 vão servir de base, de referência para a corretora, o investimento que você fez, renda variável, renda fixa, calcular quanto que você vai receber. Então, desses R$ 300, você vai aportar outros 300. E os juros, tá? 0,8, serão em cima daquele saldo inicial e não do aporte que você fez. Então, com isso, você tem aqueles 602,40. No segundo mês, o seu saldo já é o saldo que você tinha no período anterior. Então, agora, esses 602 que você está vendo aqui, já vai ter juros sobre eles. Então, observe que aqui tem os seus R$ 300 do mês 0, que é quando você fez o investimento, primeiro, os outros R$ 300, e agora você vai colocar mais 300, tá? E os juros vão em cima de 602,40, agora você já tem 907,22. Esses 907,22 vão para o terceiro mês, você vai depositar mais R$ 300, os 0,8% sobre os 907,22, desculpa, vai totalizar 7,26, total 1.214,48. Observe aqui como que os juros começam a subir. Tá? No primeiro mês, você ganhou R$ 2,40. Depois você ganhou R$ 4,82. Você ganhou depois R$ 7,26. Fez sentido? Juros sobre juros? Então, olha que legal. Existe uma fórmula, tá, que eu ensino para os meus alunos de MBA, de graduação, de ensino médio, tá? Quem passou pelo ensino médio deveria ter aprendido esta fórmula, tá? Você aprendeu esta fórmula, Voz do Bolso? Hã? Qual fórmula? Qual fórmula? Aham, sei, né? Então vai. E seguinte, esta fórmula ela calcula o valor futuro, o montante, a quantidade de dinheiro que eu terei lá na frente se eu deixar o meu dinheiro investido por um certo período de tempo. Então, o FV representa valor futuro, resgate, montante, valor que eu vou receber lá na frente, tá? Valor no futuro, tá? O PV, tá? Do inglês aí, present value, representa o valor presente, o capital. Estas variáveis você vai encontrar também no Excel, na HP12C, quando você for utilizar. Mas calma, não precisa delas não, eu estou trazendo aqui para você entender que se você quiser ir para o próximo nível, vai precisar entender um pouquinho dessas fórmulas, legal? O N representa o tempo e o I, a taxa de juros. Isso aqui pode ser ensinado para qualquer aluno, por exemplo, do 9º ano, tá? Do ensino fundamental, primeiro ano do ensino médio, segundo, terceiro, faculdade, deveria ser ensinado para todas as pessoas. Mas, infelizmente, o sistema educacional brasileiro é falho quando o assunto é educação financeira. Então, vamos lá. Prof, quanto de dinheiro nesta sequência eu vou ter após 12 meses, após um ano? Então, se eu trouxer aqui para você esta fórmula, esta planilha já atualizada aqui, você vai ter ali R$ 4.092,80.
Observe os juros crescendo, tá? No final de um ano, tá? Você já vai ter lá embaixo, olha, R$ 30,10 do dinheiro, tá? E você colocou lá 12 meses, na verdade 13, né? Zero aqui na data 0 mais 1, 13. Você colocou ali R$ 3.900 aproximadamente, certo? O dinheiro começou a trabalhar para você. O que muitas pessoas pensam é o seguinte: prof, durante o primeiro ano eu coloquei R$ 300, trabalhei pra caramba, tá? Eu coloquei 3.900, que se eu somar aqui 13 vezes 300 vai dar 3.900 aqui embaixo, tá? Então 3.900 eu coloquei do meu bolso, tá? E eu recebi só aqui 192,80, tá? 192,80, mas só isso. E aí o que que acontece? É aqui que está o maior erro das pessoas. Elas param de investir. Você já deve ter feito isso várias vezes. Você começou, investiu, teve uma pequena taxa de rentabilidade e falou assim, nossa, mas isso é tão pouco. E aí você parou e pegou aquele dinheiro, quer saber de uma coisa? Eu vou gastar. Você conhece alguém assim, não conhece? Então, você vai mandar este vídeo para essa pessoa, o voz bolso está ali balançando a cabeça. Você vai mandar este vídeo para um amigo, para um familiar, naquele grupo de WhatsApp que precisa entender esse conteúdo, legal? Bom, mas não para por aqui. Por quê? Porque um ano é muito curto. Não dá para você ficar milionário em um ano. Mas vamos entender o conceito de renda passiva. Talvez você já tenha ouvido falar muito deste conceito, certo? Olha que interessante. Depois de 87 meses, os juros recebidos naquele mês são iguais ao valor que você está aportando. Naquele exato momento, 87 meses depois, se as condições desse investimento se mantiverem até esta data, você está trabalhando, colocando 300. Os juros compostos, a sua inteligência financeira, vão colocar outros 300. Então agora você começa a ter uma renda passiva. Na verdade, você já a tinha desde o mês 1. Mas agora esta renda passiva, ela está trabalhando com você. O mesmo tanto que você colocou de dinheiro, os juros compostos colocaram para você. E aí você fica pensando assim, e se eu deixar passar mais tempo, prof? Então é isso aqui que eu quero que você entenda. Observe após 20 anos, 240 meses, você continua com o aporte de R$ 300, tá ali. Você colocou R$ 300 naquele mês, que foi o mês de número 240. Parcela, o investimento, o aporte de número 240, certo? Observe os juros. Os juros compostos colocaram para você, na sua conta da corretora, seja como dividendos, os juros sobre o capital próprio, R$ 1.730,71. Quando as pessoas conseguem abrir os olhos, a mente para algumas contas iguais a essa, que você não precisa ficar fazendo conta em calculadoras complexas, você pode simplesmente ter uma planilha, entender isso aqui, tá? E ir fazendo, as pessoas falam assim, caramba, por que eu não aprendi isso antes? Muitas pessoas, quando eu vou dar palestra, treinamento, que eu mostro algumas contas, que eu simulo, tá, alguns resultados, a pessoa fala assim, professor, por que você não apareceu na minha vida há 10 anos atrás? Porque o fator tempo será preponderante. Acompanhe comigo. Observe o que vai acontecer após 35 anos. E eu sei, neste exato momento você está pensando assim, é muito tempo, prof. Eu não vou estar vivo até lá. Talvez sim, talvez não. Mas se você estiver dependendo das migalhas do INSS, você terá trabalhado pelo menos uns 30 a 35 anos ou até mais para conquistar a sua tão sonhada aposentadoria pelo INSS, que pode ser limitada a praticamente um salário mínimo. Eu não sei se é isso que você sonha para a sua vida. Basta olhar algumas pessoas ao seu lado, seus pais, seus avós, tios, aquelas pessoas que já se aposentaram. Converse com elas e pergunte, se você pudesse voltar no tempo, o que você faria de diferente na sua vida financeira? Siga a resposta dessa pessoa. Legal? 35 anos se passaram. E aí você continua colocando os mesmos R$ 300. Lembrando que lá na frente, tá, você vai atualizar estes aportes pela inflação para que você mantenha o poder de compra. Então tem algumas variáveis aqui, mas didaticamente você precisa entender isso agora. Legal? Observe aqui que você tem
R$ 8.222 de juros naquele mês que chega lá na frente e você bate a meta de chegar em mais de R$ 1 milhão na sua conta. Agora, o que não te contaram é o seguinte: quanto deste dinheiro, 1 milhão, veio do seu trabalho e quanto veio da sua inteligência? Então, observe este gráfico. 87%, praticamente quase 88%, se for arredondar aqui, em laranja, veio dos juros, tá? Vieram da sua inteligência financeira. Enquanto os outros 12 e pouquinho vieram dos seus aportes, ou seja, do seu trabalho. Observe este gráfico que vai ficar mais claro para você. O famoso gráfico de pizza, na verdade é um gráfico de setor, mas tudo bem, parece como pizza, né? Nesta pizza, observe quem trabalhou mais, você ou os juros? Então, pare e pense um pouquinho. O que você quer para o seu eu do futuro daqui a 10, 15, 20, 30, 35 anos? Você quer continuar trabalhando até morrer? Ou você quer fazer com que o dinheiro trabalhe para você? Eu acredito que a sua resposta deve ter sido: prof, eu quero fazer o dinheiro trabalhar para mim, e não o contrário. Então é para isso que você está aqui no canal Excelência no Bolso. Prof, e quanto renderá por mês? Tá? E aqui abre um leque de oportunidades, vai abrir um leque de dúvidas, muitas dúvidas, vai lá para os comentários que eu quero ajudar vocês, tá? Se você chegar lá na frente com 1 milhão, que é dinheiro de hoje, tá? Com um dividend yield de 0,8% ao mês, tá? Você vai receber dividendos, dinheiro caindo aí na sua conta na casa de 8.209, se fosse dinheiro de hoje, tá? Lembrando que lá na frente vai ser bem mais do que 1 milhão, porque eu joguei essa taxa de 0,8 como uma taxa real e você deve sempre procurar uma taxa real, aquela que está acima da inflação ou descontada da inflação, para que você possa fazer a sua simulação. Então, observe aí que você vai ter uma boa graninha, né? Dependendo do seu padrão de vida, pode ser que encaixe aí na casa de uns 5, 6 mil reais, como se fosse hoje, e aí você precisa perguntar, será que isso é o suficiente para o padrão de vida que eu quero ter? Talvez sim, talvez não, vai depender aí do seu planejamento e da sua estratégia pessoal de investimentos. Tem uma coisa que eu gosto de chamar de caixa de ferramentas, tá? Imagina lá aquela caixinha de ferramentas que você abre e você tem várias ferramentas, tá? Entre essas duas orelhinhas aqui, tá, tem um computador. Pelo menos até agora ainda é o mais potente do mundo. Esperei que a inteligência artificial não acabe com essa graça, né, que é ser um ser humano, tá? Mas parece que não está muito longe não, tá? Mas enquanto eu gravo esta aula, nós temos aqui entre essas duas orelhinhas o computador mais poderoso do planeta. No entanto, ele vem sem manual de instruções e tem pessoas que não sabem utilizar bem o cérebro. A mente que tem desperdiça tempo, desperdiça energia, desperdiça dinheiro. Nessa caixinha de ferramenta, eu quero trazer para você alguns pontos importantes. Primeiro dele, uma fórmula, tá? Quando você tem mais inteligência financeira, isso é igual a mais chance de ganhar mais. Então você aumenta a sua capacidade de fazer dinheiro quando você tem mais inteligência financeira. Inteligência financeira não está ligado a saber fazer contas apenas, tá? Está ligado a mudança de hábitos, comportamentos, psicologia econômica, finanças comportamentais e, claro, sim, ter domínio também da matemática. Prof, então, como que eu passo a ganhar mais? As pessoas estão querendo só ganhar mais, tá? Mas você talvez vai ter que empreender, vai ter que estudar mais, mudar de emprego, prestar um concurso, tá? Se arriscar mais e utilizar durante muito tempo esse computadorzinho que fica no meio aí entre as suas duas orelhas. Combinado? Segundo ponto, quanto mais cedo você começar, mais lucro terá. Então talvez você não vá conseguir bater esta meta, mas talvez seu filho, seu neto, dependendo da sua idade, você pode acelerar um pouquinho, mas o tempo é um fator muito importante nessa tomada de decisão. Leia livros, faça cursos, conhecimento rende os melhores dividendos. Todos os dias eu vejo pessoas, leio aqui no YouTube, respondo, faço aulas de pessoas que estão perdendo dinheiro no tesouro, em ações, fundos imobiliários. Sabe por que essas pessoas perdem dinheiro? Porque elas não estudam. Se você está perdendo dinheiro, com certeza é porque você não estudou aquele ativo, aquele investimento, os princípios. Será que ele era para você?
Todo dia eu vejo alguém falando assim, comprei tesouro com juros semestrais, prof. Tá negativo, tô perdendo dinheiro. O que eu faço? Quantos anos você tem? Pô, eu tenho tantos anos. Você quer receber juros todos a cada 6 meses? Não, eu investi nesse aqui porque eu não sabia. Então eu não sei o que as pessoas têm, elas pegam o dinheiro dela e falam assim, vou colocar em qualquer coisa. E o pior é quando coloca em pirâmides. E aí perde dinheiro e fala assim, eu não sabia. Mas sim, a ganância vai levar você às ruínas. Bastante atenção nisso, tá? Invista primeiro, gaste depois. Ganhe primeiro, gaste depois. Poupe primeiro, gaste depois. Tá? Isso aqui é milenar. Isso aqui está em Provérbios. Basta você ler os 31 livros lá de Provérbios, você vai ter muito aprendizado sobre prosperidade, sobre dinheiro. E por último, primeiro, plante. Depois você vai colher. Então, se você quer, lá na frente, o seu eu do futuro, colher uma independência financeira, plante a partir de agora. Dê o seu start a partir de agora. Me conta aqui, o que você mais gostou desta aula? Compartilhe com os seus amigos, deixe seu like e nos vemos na próxima aula. Valeu! Tchau, tchau!